Olá, Lucas Kugler aqui. Tudo bem com vocês? No episódio passado, tivemos a chance de compreender melhor o contexto histórico do qual o século de ouro nos Países Baixos faz parte. No episódio de hoje, iremos conversar sobre algo muito importante que influenciou culturalmente e religiosamente e também politicamente o povo neerlandês na Idade Moderna, a Reforma Protestante e o Calvinismo. Só que para entendermos melhor tudo isso, precisamos conhecer o que estava acontecendo naquela região. Havia uma grande transformação ocorrendo na Europa que abalou diversas instituições. Ela foi a Reforma Protestante. Provavelmente você já ouviu falar dela em algum momento da sua vida. Mas por que será que ela aconteceu? A Reforma Protestante foi um movimento que buscou reformular teologicamente o cristianismo através das 95 teses promovidas por Martinho Lutero. Lutero foi um monge católico de origem alemã que, na primeira metade do século XVI, lecionava na Universidade de Wittenberg e criticava diversos aspectos da igreja, como, por exemplo, o perdão divino através das vendas de indulgências, a venda de relíquias e o fato das missas serem em latim. Também criticou a venda de cargos eclesiásticos e a corrupção que estava ocorrendo dentro da igreja naquela época, contestando a doutrina papal, pois acreditava que as escrituras eram a única fonte confiável da palavra de Deus, ou seja, também era contra a hierarquia sacerdotal romana. Lutero foi uma figura central nesse episódio da Reforma Protestante. No entanto, uma série de mudanças já estavam acontecendo na Europa muito antes do nascimento do monge alemão. Podemos pensar que a Reforma Protestante foi uma consequência desses episódios. Quando olhamos para a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, podemos observar muitas transformações sociais. O primeiro marco para pensarmos essas mudanças é justamente uma crise, uma série de catástrofes naturais como a fome, peste, mudanças econômicas e urbanas e um misto de incerteza religiosa que colocava em questão a credibilidade da instituição igreja. Essas acabaram sendo os principais agentes dessa crise. Mas não é exatamente uma crise na Idade Média. No entanto, ela está situada justamente nessa passagem de eras. Um acúmulo de acontecimentos abalou as certezas tradicionais e vemos a fé cristã constantemente em disputa nessa arena. A própria mudança da economia feudal para um proto-capitalismo estava afetando a sociedade tradicional enquanto uma corporação sacra. Também vemos um senso de comunidade cristã se diluindo aos poucos, graças às novas atitudes do individualismo que foram incentivadas pelo Renascimento. Outras correntes de pensamento também se encontraram em alguns momentos com a Reforma Protestante, como o humanismo, por exemplo. Ele foi uma corrente filosófica emergente entre a transição da Idade Média e a Idade Moderna, que tinha como centralidade o ser humano, tanto em questões filosóficas quanto morais e estéticas. Vemos essa conexão através de Erasmo de Roterdão, teólogo e escritor holandês do começo do século XVI, cujos escritos já consumidos por outros reformistas, como em Novo Instrumento Omne, uma tradução crítica do Novo Testamento em grego. Erasmo, assim como muitos humanistas de seu tempo, valorizava os clássicos e as produções culturais da antiguidade. Ele também se impunha às intolerâncias religiosas, pautando a tolerância como algo central para a transformação da igreja. O teólogo dirigia a crítica ao luxo material papal. As revoltas populares que ocorreram nessa transição de eras também acabavam sendo direcionadas ao clero, uma vez que, assim como os senhores feudais, alguns senhores eclesiásticos também detinham grandes porções de terra e um grande acúmulo de riquezas. Isso acaba impactando a percepção dos camponeses sobre o sentido social e político das críticas teológicas na Reforma Protestante. É também nesse contexto onde seguem muitas guerras religiosas entre soberanos católicos e protestantes. Lembrando que aqui a lei divina justificava a influência do papado na coração do imperador ocidental e na política dos reis. Isso explicaria até mesmo uma parcela de recepção entusiástica aos primeiros escritos de Lutero, como alguns príncipes que viram na reforma uma forma de consolidar o seu poder. A economia natural estava mudando para uma economia monetária. Aliado a isto, há um grande crescimento da burguesia nas cidades. O mundo urbano também estava se tornando um palco de mudanças políticas e sociais. Novas ideias estavam circulando entre as cidades. A prensa móvel teve um papel importantíssimo na disseminação das ideias protestantes. Os índices de alfabetização no início do século XVI sugerem que em torno de 5 a 30% da população já sabia ler. Mas devemos lembrar que a disseminação das ideias não era somente através das leituras, dos livros e dos panfletos. Muito desse conhecimento era transmitido também oralmente, ou seja, letrados e iletrados ouviam as mensagens pregadas por Lutero. Os próprios hinos protestantes eram amplamente utilizados em igrejas e nos lares, propagando a mensagem evangélica de um jeito comunitário. Mas agora que já conhecemos como a Reforma Protestante se iniciou,
podemos conhecer melhor o que foi o calvinismo e o seu papel religioso, também enquanto luta cultural e política nos Países Baixos. O calvinismo surgiu em 1536, através das obras de João Calvino, que se espalharam pela Europa. Ele foi um francês teólogo que havia se convertido ao protestantismo em 1533. Seguidor de Lutero, Calvino ampliou seus princípios e foi considerado uma segunda geração da Reforma Protestante. Nascido em Nyon, Calvino estudou em Paris com 14 anos, posteriormente voltando seus estudos para a teologia. Aos 18 anos, já havia recebido o título acadêmico de mestre. Ele também era conhecido pela sua seriedade, suas formas de argumentação latina e pelo seu lado reservado, apesar de ter recebido o apelido de acusativo de seus colegas acadêmicos. Fugindo de sua terra por conta da perseguição que os protestantes estavam recebendo, buscou refúgio na Suíça, devido à sua tolerância religiosa do momento. Essa tolerância se dava por conta do Tratado de Paz de Kappel, assinado em 1531, após uma guerra civil entre católicos e protestantes. Na Suíça, houve uma forte adesão das novas doutrinas religiosas, reformistas pelos suíços burgueses. Os calvinistas defendiam a predestinação, ou seja, a crença de que algumas pessoas já estavam selecionadas por Deus para serem salvas. Segundo Calvino, Jesus Cristo havia morrido na cruz somente por essas pessoas escolhidas, o que justificaria a vida das pessoas em busca dos indícios de sua salvação, vivendo os bons costumes e se aproximando de Deus. Nesse sentido, também não há intermediários entre o ser humano e Deus, como os santos, por exemplo. Uma característica curiosa do calvinismo é que ele fortaleceu duas coisas. A primeira era o individualismo. A predestinação torna o indivíduo solitário, sem a necessidade de passar pelos sacramentos, ou seja, eliminando a salvação por meio da igreja. E a segunda é a própria ética calvinista, a percepção do trabalho, vendo nele a sua própria finalidade. Uma vez que os indivíduos bem-sucedidos em seus ofícios, através do capital acumulado, estavam cumprindo com a vontade divina que lhes foi predestinada. Mas como o calvinismo e a reforma protestante impactaram os Países Baixos? A reforma já havia chegado por lá através de alguns monges agostinianos, que haviam estudado em Wittenberg e que retornaram como apoiadores de Lutero. Mas logo estes se tornaram mártires, pois foram caçados por Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Muitos hinos foram compostos celebrando a fé vitoriosa e o testemunho desses mártires. Estes hinos também serviam como exemplo de resistência e emblema de identidade, se manifestando em contextos de lutas políticas e religiosas. Em 1555, os Países Baixos eram liderados pela dinastia Habsburgo, do qual o imperador fazia parte. O próprio Carlos V, em lei, era príncipe e senhor das 17 províncias neerlandesas, cabendo a si decretar a perseguição dos protestantes, uma vez que o seu próprio cargo de imperador era legitimado simbolicamente pelo papado, desde a época dos carolíngios, lá na Idade Média. Havia nesse momento uma frágil unidade política entre as províncias. Por mais que o poder estivesse centralizado em Carlos V, havia muitas diferenças regionais, até mesmo no idioma. Muitos governantes provincianos obstruíam as políticas governamentais por amor aos seus costumes e privilégios locais, assim como uma afronta aos pesados impostos que eram exercidos pela coroa para financiar outras guerras. O calvinismo foi disseminado em grande parte nas áreas comerciais de Amsterdã e na região flamenga, com influência de congregações francesas. As relações pessoais de Calvino, mantidas por correspondências, também influenciavam a disseminação de suas ideias. A Confissão Belga de 1561, um documento de padrão doutrinário escrito por Guido de Bresse, um pregador das igrejas reformadas da Holanda, acabou contribuindo com uma aliança entre os nobres e a igreja reformada nos Países Baixos, pois muitos nobres desejavam a independência do Papa, sem falar que não gostavam de estar sob a jurisdição de um estrangeiro, Felipe II, um espanhol filho de Carlos V. Apesar da resistência neerlandesa girar em torno de Guilherme de Nassau de Orange, governador da Holanda, Zelândia e Utrecht, como principal figura da sua luta por emancipação, assim como em outros nobres que abraçaram essa resistência, ela atingiu a diversas camadas da população neerlandesa por causa da sua luta política. A reforma calvinista na República Neerlandesa foi bem sucedida, pois auxiliou na formação de uma unidade nacional e religiosa, mesmo que boa parte da sua população não tenha se tornado integrante ativo da Igreja Reformada, apesar de frequentarem os cultos. No próximo episódio, veremos como essa revolução neerlandesa ocorreu e como essa revolta ocupou diversos palcos, principalmente os mares. Até mais!